Irmãos, hoje vamos falar acerca de andar no Espírito. Deus, Ele sempre disse para nós andarmos com Ele, para nós termos relacionamento com Ele. Deus sempre, como nós cantamos, não é? Ele tem ciúmes de mim. Desde quando o povo saiu lá do Egito, Ele disse assim: eu sou um Deus zeloso, eu tenho ciúmes de vocês. Eu quero que vocês andem comigo e com mais ninguém. E a palavra de Deus, Jesus, Ele disse que iria enviar o Espírito Santo para que estivesse sempre connosco, nos guiasse. E nós precisamos de andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que nós carregamos, é alguém com quem nós andamos. E a palavra de Deus diz assim em Gálatas, no capítulo 5, 16 a 18, diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A palavra de Deus diz: olha, tu vais querer andar com o Espírito, mas a tua carne, o teu ego, o teu eu, ele às vezes vai contender com o Espírito. Vai dizer: espera lá, Espírito, eu tenho uma ideia melhor. Nós às vezes dizemos assim ao Espírito Santo. E ele diz: Rita, faz isto. E eu disse: espera lá que eu tenho uma ideia melhor. E fazemos asneira. Mas a palavra de Deus diz que se nós somos guiados, não é eu andar com o Espírito e conduzi-lo a Ele. É eu andar com o Espírito e Ele conduzir-me a mim. E a palavra de Deus diz assim: quem anda guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Mas Paulo também falou e disse assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando nós andamos e somos guiados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz: vocês não estão debaixo da lei. Mas ao mesmo tempo, Ele diz: vocês têm a liberdade, mas não a usem para dar lugar à carne. Vocês sabem que aqui em Portugal há uma coisa, quando nós estamos na estrada e vem um carro em direção contrária a nós e nos liga as luzes, o que é que ele está a avisar? Lá à frente tem polícia. É ou não é? Lá à frente tem polícia. Então, quando a gente vê um carrinho a dar assim dois, eu já sei. Aquele que me avisou fura a lei, porque ele está-me a avisar que ali há a polícia. Como eu não furo a lei no trânsito, eu não preciso ser avisada, tem ali polícia. Quem tem medo de polícia, quem anda a ver onde há os radares, é quem fura. É ou não é? Quem tem medo de radar é quem anda acelerado. Quem tem medo de polícia é quem bebeu demais. Quem tem medo que as malas sejam abertas em aeroportos é aqueles que trouxeram uma galinha caipira da terra para ver se fazem uma canja. É ou não é? Quem não deve, Quem não deve, não está, nem pensa na lei. Sabem, quando nós andamos guiados pelo Espírito, é aquela coisa: eu não tenho, o que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? Que vem... Não, nós somos guiados pelo Espírito. Ele nos guia. Eu não preciso de saber onde é que está o radar, porque eu ando sempre com o Espírito Santo. Ele vai me ensinar. Por isso é que Paulo diz assim: quem anda com o Espírito Santo está livre. Não está debaixo da lei, não está preocupado. Irmãos, há coisas que, se eu fizer, é pecado. Se outro fizer, não é. Como assim? Porque há coisas que, se eu fizer, eu fiz à revelia. E outras coisas outro está a fazer porque Deus lhe pediu para fazer.
Samuel ofertar holocausto a Deus era adoração. Saúl fazer a mesma coisa e oferecer holocausto a Deus era rebelião. Há coisas que nem têm a ver se estava na lei de Moisés ou não. É que há coisas que eu posso fazer e outros não, porque Deus nunca disse para eles fazerem. E o contrário também acontece. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei. Não é o que é pecado e o que é santo. É o que é da vontade de Deus que eu faça. E o que não é da vontade de Deus ou não é tempo ainda. É isto, é ser guiado pelo Espírito Santo. E Paulo até diz, sabem o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É aprender a servir uns aos outros e viver no amor. Só que, por isso é que Paulo também diz, o Espírito quer, a carne não. Porque nós não queremos servir os outros. Nós queremos ser servidos. Desde o dia que nós nascemos, que nós aprendemos a gritar e a chorar para nos darem aquilo que a gente quer. Sim ou sim? Quantos? Quantos é que descobriram que gritando, que acordando a casa à noite, o leitinho aparecia, a fralda era mudada e andavam a passear connosco pela sala? As grávidas agora já estão um bocadinho, ai meu Deus. Pois é, a gente nasce não querendo servir ninguém, mas nós nascemos querendo ser servidos. E quando as pessoas falam, eu não quero amar, eu quero ser amado. Sabem que o povo nem quer ser amado? Porque as pessoas não estão nem dispostas a mudar um pouquinho para ganhar um relacionamento. Se as pessoas quisessem ser amadas, elas adaptavam-se ou não se adaptavam? A pessoa diz, quem gosta, quem não gosta, paciência. Nós queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira. Quem gostar de nós, bom. Quem não gostar, paciência. Não sabe o que perdeu. A nossa carne, ela é muito egoísta. E Paulo diz, por isso é que o andar no Espírito é completamente diferente de andar na carne. E eu quero passar aqui para uma imagem, que é a imagem de um casamento. Irmãos, quando a gente diz que casou com Cristo, nós não, e agora usamos a aliança dele, não é que eu ando com Cristo, é que eu agora só ando com Cristo. Porque se eu começar a sair com outros homens à quinta-feira à noite e dizer para o Aguinaldo, fica descansado que todas as outras noites são tuas, o que é que vocês achavam de uma história destas? É uma pessoa fiel ou é uma pessoa traidora? Então, em relação a Cristo, Senhor, em todas as áreas eu sou teu, exceto nesta. O Senhor diz, eu sou um Deus zeloso, eu tenho ciúmes de ti. Quando eu digo sim ao Espírito Santo, eu estou a dizer não à minha carne. Quando eu digo sim a Deus, eu tenho que estar a dizer não a todos os outros ídolos. Quando eu digo sim à causa de Cristo, eu tenho que estar a dizer não a todas as outras causas filosóficas, humanísticas, aos meus sonhos mais esdrúxulas. Às vezes as pessoas dizem, Deus abençoa o meu sonho. Eu vou-te dizer, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que se nós tivermos prazer no Senhor, somos guiados pelo Espírito Santo, Ele vai colocar dentro de nós o seu sonho e aí Ele vai nos ajudar a caminhar. Aí Ele vai nos ajudar a avançar. Então, quando nós dizemos sim a Jesus, nós estamos a dizer não a nós. Porque a palavra de Deus diz para nós morrermos para nós próprios. Agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive. E isto de dizer não a nós é a coisa mais difícil do mundo. Há 47 anos, quando a tentar dizer não a mim, e às vezes eu digo assim, não, mas hoje é sempre aquela... Quando nós dizemos não
a nós e começamos a dizer sim a Cristo, quanto mais sims nós damos a Cristo, quanto mais sims a gente vai dando ao Espírito Santo que fala connosco, mais a gente vai andar no Espírito. Então, quando nós dizemos não a nós próprios, não à nossa carne, não às nossas ideias, não aos nossos desejos, não às nossas tendências, nós vamos dizer não às obras da carne. E em Gálatas também fala acerca de quais são as obras da carne. Então, em Gálatas 5, 19 a 21, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, discórdias, ambição egoísta, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Deus está a dizer assim, olha, sempre que tu dizes sim ao Espírito Santo, tu tens que dizer não a estas coisas. E quando nós olhamos, nós dizemos assim, mas eu digo não. Será? Será que a gente diz não sempre? Uma das coisas que mais acontece na nossa vida é se alguém produz uma obra da carne contra a nossa vida, a gente desculpa-se produzindo uma obra da carne contra a vida dela. Então, se uma pessoa utilizou da obra da carne para ser antipática comigo, eu digo, Senhor, com esta eu tenho porta aberta para ser antipática com ela. Então, isso é obra da carne. E muitas das vezes nós argumentamos com Deus e utilizamos da obra da carne porque o outro também usou connosco. Isso é criancice. Isso é infantilidade. E olhem só, tem aqui uma imagem de 3 copos. Então, nós andamos muito felizes porque a água do Espírito Santo é pura e maravilhosa. E nós dizemos, eu agora tenho o Espírito Santo, eu bebo da água fresca do Espírito Santo. Mas quando nós dizemos sim ao Espírito Santo, a gente tem que dizer não a tudo o resto. Porque o que acontece quando eu tiver a ter relacionamento com o Espírito Santo? Converso com Ele, aprendo com Ele, argumento com Ele e digo assim, mas nesta área tu até tens que me dar razão. Eu não sei se, mas há pessoas que têm coragem de dizer, Senhor, nesta área até me tens que dar razão. E então a gente manifesta obras da carne. Como é que fica a água que era limpinha, maravilhosa do Espírito Santo? A palavra de Deus não diz que nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo? Então, nós agora andamos dizendo, eu tenho o Espírito Santo, eu ando com Cristo, eu sou um cristão. Mas a pessoa, em vez de querer beber desta água, ela quer fugir. Por isso é que Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Então nós temos que ter o cuidado porque nós queremos mostrar a água do Espírito Santo. Mas se ela vem em conjunto com a nossa obra da carne, as pessoas olham e dizem, eu não quero ser dessa religião, não. Não, né? Tipo assim, para ser, não quero. Então as obras da carne são manifestas. O que é uma coisa ser manifesta? Não está escondida. É incrível como a gente pensa que consegue esconder de Deus ou esconder dos outros as obras da carne. Mas a palavra de Deus diz, elas são manifestas. São manifestas diante de Deus, são manifestas diante do mundo, são manifestas diante do diabo. Toda a gente vê. Então, nós temos que pensar assim, meu Deus, como é que está a água? Como é que está a vida do Espírito Santo em mim? Então, nós precisamos de dizer, não, Senhor, realmente eu quero dizer sim à tua água e eu quero dizer não a todas as outras impurezas.
Então nós precisamos de começar a ouvir do Espírito Santo. Em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Vocês vão ver todas as obras da carne, elas é porque a pessoa diz que não é capaz, não tem poder sobre aquilo, que é mais forte do que eu. Não é que seja mais... Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. A própria palavra de Deus diz que não há tentação nenhuma que não seja natural e que nós não consigamos resistir. Mas a gente pega e diz assim, não, é mais forte do que eu. Deus diz, eu dei-te o Espírito de poder. Eu não consigo gostar daquela pessoa, eu não consigo amar aquela pessoa, eu não consigo entender aquela pessoa. E Deus diz, Deus deu-te o Espírito de amor. Então nós conseguimos. Nós somos preguiçosos e não deixamos transbordar o que Deus colocou em nós. E nós temos o espírito de moderação. Então a gente consegue sim ter cuidado com o que bebe, ter cuidado com o que come, ter cuidado com o tempo que a gente desperdiça em redes sociais, no computador, na internet. Deus disse, eu não vos dei um espírito de medo. Muitas das obras da carne têm a ver com medo. Medo de ser comparado, medo de ser rejeitado, medo do fracasso. Então, as pessoas entram em ações que são contrárias à palavra de Deus e manifestam obras da carne. Mas Deus disse, eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós somos, sim, capazes de andar com o Espírito Santo e permitir que Ele nos ajude a nós lutarmos contra a nossa carne, contra o nosso eu. Nós podemos mudar. Uma das maiores mentiras de Satanás é dizer que a gente nunca consegue mudar. Eu não consigo aprender isso. Eu não consigo mudar assim. É porque eu fui criado dessa maneira. É porque... Isso é mentira. A palavra de Deus diz que Ele nos está a aperfeiçoar. O que é aperfeiçoamento? É melhoramento. Então Ele está a fazer a obra em nós. E nós precisamos de permitir que o Senhor a faça. Mas nós estamos num mundo complicado. Quando é que o mundo não foi complicado? Alguém me quer dizer aí qual foi a data histórica em que o mundo não estava difícil? Quando é que o mundo se comportou como anjinhos? Alguma vez na história? Nunca. Sempre houve pressão de fora para nós nos contaminarmos. Sempre houve tentação de fora para nós cairmos. Sempre houve Satanás e os seus cupinchas a tentar meter minhoquinhas na nossa cabeça. Sempre houve. A gente não se pode desculpar e dizer assim, já foi mais fácil. Nunca foi mais fácil. Todas as eras, todas as épocas tiveram as suas dificuldades. Mas nós até estamos muito abençoados. Nunca se entendeu tanto a palavra de Deus como hoje. Todos nós temos a palavra, temos várias traduções, há tantos ensinamentos, tanta coisa que nós nem precisamos de ir tentar ter revelação, porque parece que já tudo foi revelado, não é? Não há dúvidas mais. E Deus está a dizer assim, fujam da imoralidade sexual, fujam da impureza, fujam da lascívia. A gente precisa... No outro dia houve um casal que se mudou para o Porto e eles, quando chegaram lá, foram à procura de uma igreja. E a primeira igreja que eles foram, a moça que subiu para levantar as ofertas foi de top. E então eles viram aquilo e disseram assim, foi a primeira e a última vez, a gente vai procurar outra igreja, porque virá a igreja. E a pessoa sobe de top, com a barriga à mostra. Então, a gente tem que ter cuidado com o que veste, absolutamente. O que nós vestimos pode ser tentação para um irmão nosso. O que nós vestimos reflete muito quem nós somos. Porquê que a roupa foi inventada?
Estava lá Adão e Eva, nus, como vieram ao mundo, e não foi por causa do frio. Porque às vezes há pessoas que andam quase despidas e elas dizem, ai pastora, é que está muito calor. Mas a roupa não tem nada a ver com temperatura. Porque a palavra de Deus não diz que no Éden, de repente, baixaram 15 graus. Diz lá. O que é que mudou? Mudou o olhar. Então, por causa de mudar o olhar, Deus diz, agora eles ficaram com vergonha. E nós precisamos, literalmente, continuar a ter vergonha. A roupa não é para mostrar, para salientar. A roupa é para esconder, para tapar. E nós, às vezes, relevamos muita coisa. Há pessoas que querem ser levadas a sério na empresa, mas vão com roupa de quem é menino que queria ir para a praia. Incrível como muitas das vezes... mas então o homem... A gente não pode ser assim, porque não se pode olhar para o exterior. Pode sim. Fala muito acerca do nosso caráter, do nosso profissionalismo, da maneira como nós nos guardamos para o nosso cônjuge, da maneira como nós estamos a criar os nossos filhos. Nós precisamos sim de ter cuidado com essas coisas. Imoralidade sexual. Só se pode dormir depois do casamento? Só. Mas estamos noutro tempo. Paciência. Irmãos, vou ser muito sincera. O tempo do noivado e do namoro é um grande treino. Se nós conseguirmos resistir às nossas hormonas durante o nosso relacionamento pré-matrimonial, nós vamos conseguir resistir às nossas hormonas no tempo pós-matrimonial. Porquê? Irmãos, mesmo depois de casado, vai haver imensas tentações. Colegas no trabalho. Se nós estivermos habituados a seguir as nossas hormonas, se nós não soubermos resistir quando somos solteiros, quem nos garante que a gente vai conseguir resistir depois de brigar com o marido, chegar ao trabalho e o nosso colega ser simpático? É um treino. É uma maneira de nós mostrarmos valor, que nós não nos entregamos a qualquer um. E nós precisamos de continuar a ensinar a palavra. Uma das coisas mais tristes é a quantidade de pessoas, mesmo dentro da igreja, que estão viciadas em pornografia e não conseguem estar bem com o cônjuge porque a cabeça está formatada de outra maneira, com outras imagens. Então, nós precisamos de quê? De dizer não ao nosso ego, à nossa carne, e dizer, Senhor, eu quero andar com o Espírito Santo. Eu quero ser fiel a Ti, ser fiel no meu casamento. Eu quero ensinar os meus filhos sobre a maravilha da fidelidade, da pureza. Eu quero criar os meus filhos numa família, num casamento em que eles possam dizer, eu quero ser assim. Eu quero continuar numa família que saiba ensinar o verdadeiro romance, o ser romântico a vida toda. Então nós precisamos de, independentemente do que acontece, continuarmos a ser puros também na área sexual. A palavra de Deus diz para nós fugirmos da idolatria e da feitiçaria. Eu não sou idólatra nem feiticeiro. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre idolatria e feitiçaria, que a gente até se assusta. Olhem só. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. E este é o texto em que Saúl, que era rei, e não tinha autorização para fazer... Não. Esta é outra história. Aqui, Saúl tinha lutado contra Amaleque e Deus tinha dito, é para matar todos e matar todos os animais também. Destruam tudo. Eles são muito maus. Eles eram muito maus mesmo. E quando Samuel chega ao palácio, houve muito barulho de animais.
Ou seja, Saul não tinha destruído todo o gado. Mas Saul, então, para dar assim uma de espiritual, ele disse, não, eu trouxe o gado, mas é para oferecer ao Senhor. Tipo assim, eu fiz errado, mas é porque eu quero, né, abençoar o Senhor com holocaustos. E Samuel fala assim com ele e diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação, a teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Às vezes nós queremos crescer em autoridade no ministério, queremos que as pessoas vejam em nós unção de liderança, queremos que as pessoas ouçam aquilo que nós temos para lhes transmitir, queremos que as pessoas nos respeitem como alguém ungido por Deus. E Samuel está a dizer, Saul, se tu não souberes obedecer à minha palavra, não vale a pena os sacrifícios que fazes. Então, e eu sei que estamos na semana de oração e vigília, e nada contra, mas há muita gente que faz o sacrifício de ir para o monte, fazer a oração durante a noite toda, e peca o resto da semana inteirinha. E ela diz, Senhor, mas eu estive no monte. E o Senhor diz, mas eu prefiro obediência do que sacrifício. Há pessoas que em vez de andar com o Espírito Santo, serem guiadas pelo Espírito Santo, o que é que elas fazem? Elas fazem a vontade delas e aparecem nas 7 semanas da campanha da prosperidade. Aparecem nas 7 semanas da campanha do agora o muro cai. Vão de campanha em campanha, fazem esses sacrifícios, dão ofertas, fazem jejum, gritam, parece que Deus deixou, né, estava a dormir e gritam para ele acordar, sacrificam tempo. Porquê? Porque elas dizem, se eu fizer isto, Deus sabe que eu tenho dificuldade em ganhar algum. Tenho aqui às vezes, há umas obras aqui, eu não estou a dizer que toda a gente que faz campanha tenha obras manifestas da carne. O que eu estou a dizer é que muitas das vezes a gente tenta jogar com Deus. E em vez da gente dizer assim, Senhor, eu quero me santificar, a gente diz, Senhor, eu vou fazer uma campanha para que tu me digas sim ao meu desejo. E Deus está a dizer, Rita, eu prefiro que tu obedeças. Eu prefiro que tu te santifiques. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, nós precisamos de dizer, Senhor, será que eu tenho me idolatrado a mim? Porque às vezes a gente não idolatra santos, deuses, mas eu estou no centro. E Deus diz, isso é teimosia. Fazeres a tua vontade é idolatria. Nós sempre que dizemos, Senhor, agora é a minha vez de decidir, eu estou a dizer, Senhor, agora eu sou mais importante que tu. E isso é idolatria. Nós às vezes, para nos tentarmos relaxar um pouco, nós esquecemos que idolatria é quando a gente esquece de pôr o Senhor no centro. Então temos tido alguma obra da carne na nossa vida? Será que andamos teimosos com Deus? A dizer, Senhor, isso não. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não abro mão. E nós precisamos de obedecer à palavra do Senhor. Mas não é com esforço. Sabem que quando a gente anda com o Espírito Santo, não é com esforço. Se eu vou pela minha força, é com esforço. Mas se eu vou porque eu ando com o Espírito Santo, porque eu estou com Ele, me alimento dEle, rio com Ele, choro com Ele, tiro as minhas dúvidas com Ele, é o meu melhor amigo. O Aguinaldo sabe disso. Há coisas que o Espírito Santo que nem o Aguinaldo sabe.
porque o Espírito Santo é mais, não é? Então, quando nós andamos com o Espírito Santo, fica mais fácil, porque a gente começa a confiar nele. Então, se ele está a dizer, então eu não vou ser rebelde contra o Senhor. Eu não vou ser teimosa na minha vontade. Eu não vou tentar enganar o Senhor. Eu vou abrir o meu coração. Olhem só o que é que diz lá em Ezequiel, no capítulo 13. Diz assim: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Não subistes às brechas, não fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é quando a gente diz: o Senhor disse, o Senhor falou, eu sei que é de Deus, esta porta foi o Senhor que abriu, esta porta não sei o quê, foi o Senhor. Ezequiel está a dizer assim: ai dos profetas que não estão a ter cuidado em fazer muros, em tapar as brechas. E a gente às vezes só está a dizer aquilo que quer. Tanta gente, a gente vê, eu já vi tanta gente fazer as maiores asneiras, mas quando eles vêm ter connosco, eles dizem assim: porque Deus disse. A gente, quando alguém diz Deus disse, eu já nem digo nada, né? Se foi Deus que disse. Toda a gente vê que aquilo não é Deus que disse. Mas nós precisamos de ouvir realmente o Espírito Santo. Nós realmente precisamos de tapar as nossas brechas. Nós realmente temos que levantar os muros. Nós realmente temos que estar preparados para o dia da peleja. Nós precisamos realmente temer o Senhor, obedecer à sua palavra, para não sofrermos as consequências das obras manifestas da carne, porque os que as tais fazem não herdarão o reino dos céus. Uma atitude que se vai fazendo várias vezes e depois torna-se um hábito. Vai-nos afastando. É como Davi escreveu, não é? Um abismo chama outro abismo. Quantas pessoas Jesus não avisou que vão chegar diante dele e diz: Senhor, eu orei em teu nome e libertei gente. Eu orei em teu nome e vi gente curada. E Deus diz: eu não te conheci. Nós precisamos de ver, ok, Deus, por amor, Ele vai produzir um milagre. Mas se nós não andarmos no Espírito, se nós não buscarmos a santidade, se nós não conhecermos o que é andar no Espírito, nós começamos a olhar mais para nós e menos para Ele. E a palavra de Deus diz assim, em Lucas 9: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quando eu digo sim a Cristo, eu digo não a mim. E é a melhor coisa do mundo. Porque viver comigo é difícil, mas viver com o Espírito Santo... Pergunta ao teu cônjuge: é mais fácil conviver comigo ou conviver com o Espírito Santo? Ele vai dizer já. É bom conviver com o nosso cônjuge? É. Mas é melhor conviver com o Espírito Santo. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz, todos os dias. Não é às vezes, não é em tempos de campanha, não é quando a coisa está perigosa. Sabem, é normal, quando as coisas estão más a gente ora mais, é ou não é? Quando a coisa aperta, eu oro mais, o meu tempo devocional fica mais comprido, até consigo jejuar quando a coisa está má. Quando está fácil, eu até digo assim: Senhor, será que é preciso jejuar? Tipo assim, está tudo tão bem, não me deixe, né? Mas Deus diz, é dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olhem lá em Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Sem a santificação, o que é que acontece? A gente se separa da graça. Sem a graça não há salvação. Quando a gente não se santifica e faz o hábito de viver de qualquer maneira, esquecendo que Deus está connosco e anda connosco, nós separamos-nos da graça. E ele diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam... A amargura é um problema horrível. A pessoa teve um problema com outra pessoa na sua infância, tinha problemas com o pai. Se ela não sabe resolver o problema que teve com o pai, ela vai ter problema com o marido e com toda a liderança que aparecer na vida dela. Toda a gente que tem problemas com o cônjuge ou com a liderança, vais a ver, houve ali problema com o pai que não foi resolvido. Ficou lá a raiz da amargura. E o que é que acontece com a raiz da amargura? Fica só para mim? Eu consigo contaminar outros. Então eu tenho ciúmes, eu tenho invejas, eu acho que, pois, porque aquele ali não sei o quê, eu provoco disenções, eu quero provar que sou melhor do que os outros, eu preciso de demonstrar alguma coisa, porque deixei que essa amargura... Irmãos, há pessoas que se divorciaram, que o ex delas povoa todos os seus sonhos e pensamentos e atitudes até hoje, porque não soube abrir mão, perdoar, resolver-se e voltar a andar com o Espírito Santo. E é triste. Olha só o que é que diz também em Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então há duas coisas que nós conseguimos contaminar outros. É com a amargura e o tal do escândalo. E tu dizes assim, a minha vida nunca escandalizou ninguém. Amém, glória a Deus. Mas há um problema hoje, que é o seguinte. Eu fico a saber de algum pastor, de alguma outra igreja, que lá na Alemanha fez não sei o quê. Foi um escândalo lá na Alemanha. E aquilo começa a fermentar aqui dentro. E eu penso assim, toda a gente precisa de saber o escândalo que aquele pastor fez. Porque eles precisam de saber. Então, eu pego no meu Instagram e escarrapacho lá o que aquele pastor... Eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu nem nunca falei naquela igreja, não conheço o pastor, mas sinto que as pessoas precisam de ficar de olho aberto, porque há muito lobo vestido de ovelha. É ou não é? A gente, cheios da nossa própria justiça, escarrapacha lá no Instagram, olha o que é que aconteceu, que escândalo na Alemanha. E estou bem, eu estou bem. Mas há uma pessoa que me segue, que não conhece o pastor da Alemanha. Nunca ouviu falar daquele escândalo. Mas segue-me no meu Instagram. E vê. E ela diz, realmente são todos farinha do mesmo saco. Eu não vou mais pôr pé na igreja. São todos falsos. Quando eu estiver diante de Deus, Deus não vai dizer, Rita, fizeste muito bem. Porque toda a gente precisava de saber o que é que aquele pastor na Alemanha fez. Mas ele vai dizer assim, Rita, tu foste motivo de escândalo, porque falaste de um assunto que eu nunca te pedi para falares. Por causa de ti, houve pessoas que fecharam o coração para a igreja. Ah, senhor, mas eles precisam de saber. Não, não precisa. Aquela pessoa não precisava.
A palavra de Deus diz para nós falarmos aquilo que edifica. E nós somos escândalo, porque nós promovemos aquilo que divide, aquilo que tira fé. Olha o que é que a palavra de Deus diz em Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Sabem que a gente às vezes, para fazer fofoca, diz, precisamos de orar pela irmã. Depois a gente cai, fala, porque ela é assim, porque ela não fala com ninguém, porque ela não sei o quê, porque ela não me telefonou, não sei o quê. E depois a gente, para ser espiritual, diz assim, precisamos de orar pela irmã. A gente não queria que se orasse pela irmã. A gente queria pôr para fora. E Deus diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria, blasfémias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Como é que Ele nos perdoou? Completamente. Sabem que Ele nos perdoou antes da gente o aceitar? Antes de mudarmos? Ele perdoa-nos. Ele perdoou-nos. Antes, quando nós ainda éramos inimigos. Ele morreu por todos. Quando nós andamos no Espírito e começamos a dizer, Senhor, eu não quero as obras da carne. Sabem o que é que acontece? Podes pôr o próximo slide. Há condições para que o fruto do Espírito seja manifesto. Uma aguinha destas, qualquer um gosta. No trabalho, eles vão gostar de andar contigo. Podem não estar sempre de acordo com alguma das tuas opiniões, mas eles sabem que tu és íntegro. Eles acham que às vezes tu és um bocadinho religioso, mas eles sabem que tu és de confiança. Eles acham às vezes um bocadinho estranho, assim, a tua maneira de viver. Mas quando eles precisam de um conselho, é a ti que eles vão perguntar. Quando eles têm uma dúvida. Porquê? Porque o Espírito Santo em nós e a gente a dizer não à nossa carne, há condições para que cresça o fruto, para que o fruto se manifeste. Mas nós às vezes estamos a querer ter ciúmes, raiva e ira e ao mesmo tempo paz, alegria e mansidão. Não dá. É impossível. A coisa não combina. É impensável. O fruto do Espírito, ele aparece quando há as condições favoráveis, as condições próprias, para que ele se manifeste. Eu não consigo. Não é a palavra de Deus diz que uma árvore não consegue dar fruto mau e fruto bom? A mesma água não pode ser doce e amarga? É isso. Como é que nós temos vivido este nosso andar com o Espírito? E olhem só o fruto do Espírito. O que é? É o que todos nós queremos. Mas para nós termos o fruto do Espírito, nós temos que dizer não às obras da carne. Para nós termos o andar no Espírito, nós temos que dizer não a nós próprios. Para nós andarmos com Cristo, nós temos que dizer não a tudo o resto. O fruto do Espírito é amor. Quem quer amor? Alegria. Paz. Né? É deitar, pôr a cabecinha na almofada e amanhã é outro dia. Longo ânimo. Quem quer ter longo ânimo? Não ter problemas com perseverança,
não desistir a meio das coisas, um longo ano. Mas não é, há pessoas que têm perseverança, mas arrastam-se, não é? Tipo, oh vida! Não, é ânimo. É continuar no processo, ânimo. A gente quer os resultados, mas às vezes não gosta do processo. Para nós termos este resultado, qual é o processo? Andar com o Espírito, dizer não à nossa carne, não voltar com as obras da carne, não é? Dizer não ao nosso eu, que é das coisas mais difíceis, não é? O Aguinaldo fica todo contente quando eu lhe peço perdão, porque ele sabe, para eu pedir perdão, é o Espírito Santo em mim. Porque eu tenho sempre razão, não é? Quando as mulheres têm razão sempre. Mas a gente, para manter a harmonia no lar, não é? Mas nós precisamos de longo ânimo, benignidade. Uma pessoa benigna, bondosa, ela não é boa para aqueles que são bons para ela. Isso qualquer um faz, com ou sem Espírito Santo. Uma pessoa bondosa e benigna, ela consegue ser boa para quem é má. Isso é trabalho do Espírito Santo. Isso só quem tem o Espírito Santo é que consegue. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente sabe quando começa a ver televisão e quando termina. A gente sabe em quais sites é que pode entrar e quais sites é que a gente não pode. A gente sabe quando já comeu o suficiente. Irmãos, a palavra de Deus não fala só sobre em álcool, em bebida, fala em comida também. Então nós sabemos quando temos que dormir, quando é que temos que acordar. Está na hora de tirar, não é? De sair do afundance do sofá. É este domínio próprio. Está na hora de começar, está na hora de continuar, está na hora de terminar. É domínio próprio. Está na hora de ficar em silêncio. Ai, mulheres, isto para nós é difícil. Eu às vezes digo assim, eu tinha tanta coisa para dizer agora ao Aguinaldo e não posso, porque tem que ser o Espírito Santo agora. Todas as mulheres sofrem o mesmo que eu, ou sou eu sozinha? Ou quando os filhos, não é, fazem determinadas coisas, eu vou respirar fundo, que eu não posso irritar os meus filhos, a palavra de Deus diz. Então, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nós vivemos isto, quando nós vivemos o amor, a paz, a bondade, a graça de Deus, a gente nem se preocupa. O que é que está lá escrito no Pentateuco? Quais as leis? Não, porque a gente está a fluir no Espírito Santo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito também. E é tão bom beber da água fresca do Espírito todos os dias. Eu gosto mais de ser feliz do que triste. Eu gosto mais de ser bondosa do que antipática. Eu gosto mais de andar em paz do que andar aí com olheiras, né, cheia de ansiedade. Eu não sei de vocês, mas eu gosto mais de viver o fruto do Espírito do que ficar agarrada às obras da carne. E Deus está a dizer-nos, diz não à tua carne, diz não às tuas paixões, diz não às tuas concupiscências. Diz sim a mim e tu vais viver uma vida maravilhosa. Dizer sim a Cristo de verdade todos os dias é uma paz, é um descanso. Nem sequer envelhecemos. Eu acredito que fielmente o povo de Deus é o mais bonito. Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre embeleza o rosto. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Irmãos, nós somos os caras. Nós somos lindos. É diferente. Uma pessoa com paz, ela atrai. É diferente. Isto não quer dizer que a gente anda aos pulos, porque não somos maluquinhos. Mas as pessoas entendem. E quem está cheio do Espírito Santo atrai os outros. Atraímos. Eles podem não entender, mas nós atraímos. Podes passar o outro slide. Porquê é que nós atraímos? Porque a água que transborda de nós
ela sacia a sede a outros. Eles olham para nós e dizem, aquilo que tu tens, eu gostaria de experimentar. Os rios de água viva transbordam do nosso ventre para outros, do nosso interior para outros. E eles olham e dizem assim, se eu tivesse a tua vida. Houve uma vez um colega meu que disse assim, se eu tivesse a tua vida, eu também acreditava no teu Deus. Eu disse, não. Porque eu acredito no meu Deus, eu tenho a vida que tenho. E a gente tem água para saciar outros. Vamos nos colocar de pé. Vamos dizer sim ao Senhor e não a todos os outros. Vamos dizer não a nós. Quantos é que querem dizer não a si próprios? Amém. Pela fé todos nós cremos. Já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor. Porque independentemente daquilo que nós fizemos no passado, Senhor, quando nós dissemos sim a Ti, nós estávamos a dizer não a todos os outros. Independentemente, Senhor, da bagagem que nós trouxemos, Senhor, nós podemos entregar tudo aos Teus pés, Senhor, e dizer, eu quero andar com o Espírito Santo. Eu posso ser transformado, eu posso ser aperfeiçoado, eu posso ser mudado, eu posso experimentar uma vida mais linda, mais profunda. Eu posso, Senhor, andar com o Espírito Santo, livre, em liberdade, Senhor. Eu posso me santificar, Senhor. Eu posso expressar cada vez mais e mais Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Senhor Jesus, que Tu tenhas sempre o nosso sim em todas as coisas, que Tu tenhas o nosso sim em todas as Tuas decisões, que Tu tenhas o nosso sim na Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, e que nós possamos, Senhor, expressar, Senhor, este viver com o Espírito Santo. Queremos viver contigo, Espírito. Queremos andar contigo, Espírito. Queremos demonstrar o teu fruto, Espírito. E queremos que outros possam ser atraídos a ti, porque nós dissemos sim ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.